Olá, galera. Professor Fábio Ribeiro. Bom, vamos estudar agora os gases perfeitos, né, que também são chamados de gases ideais. Ok? Bem, pessoal, acompanhe comigo aqui no slide. Modelo macroscópico de um gás perfeito. Os diferentes gases reais, tais como oxigênio, hélio, hidrogênio, nitrogênio, apresentam comportamentos diferentes em razão das suas características moleculares. Porém, quando submetidos a baixas pressões e a altas temperaturas, comportam-se macroscopicamente de maneira semelhante. Tá? Para iniciar o estudo dos gases, é conveniente adotarmos um modelo teórico simples, sem existência prática, de comportamento apenas aproximado ao comportamento dos gases reais. Esta aproximação é melhorada quanto menor a pressão e maior a temperatura a que são submetidas as substâncias. A esse modelo que chamamos de gás perfeito ou gás ideal. Beleza, turma? Bem, pessoal, vamos aí para as características dos gases ideais. Primeira característica, composto de partículas pontiformes, de tamanho desprezível. Né? Dessa maneira, as partículas não podem realizar movimento de rotação, somente movimento de translação. Ok? Próximo ponto. A força de interação elétrica entre as partículas de um gás ideal deve ser nula. As partículas devem estar suficientemente afastadas para que possam ser desprezadas as forças de interação elétrica. Ok? Terceiro ponto. Ocorrência de interação apenas durante as colisões. Desprezada a força elétrica, a única força atuante é a da colisão entre as partículas. Ok? E o último ponto. A colisão deve ser perfeitamente elástica. Durante uma colisão entre duas partículas, não deve ocorrer dissipação de energia na forma de calor. Tá, pessoal? Então é o seguinte, para que não haja dissipação de energia na forma de calor, tá, é necessário que não ocorra perda de energia cinética. Então isso é uma característica de colisão perfeitamente elástica. Tá? Isso aqui é um dos pontos que nós estudamos lá no primeiro ano. Né? E alguns pontos aqui, né, como a força elétrica, né, que é estudar lá no terceiro ano. Tá? Isso aqui é só a título de informação. Na verdade, nós acabamos de relatar aqui um modelo microscópico, tá, do gás ideal. No slide anterior, nós vimos um modelo macroscópico. Tá? E aqui nós estamos relatando para vocês um modelo microscópico, tá, do gás ideal. Beleza, turma? Variáveis de estado. O estado de qualquer gás é caracterizado pelos valores de três grandezas, que são o volume, a pressão e a temperatura, tá, pessoal? Então, as variáveis de estado, né, são essas três grandezas aqui, conforme vocês estão observando, e essas grandezas caracterizam o estado de qualquer gás, beleza? Que nós denominamos aí variáveis de estado. Qualquer variação em uma dessas grandezas implica uma variação de pelo menos em uma das outras duas grandezas, apresentando o gás uma transformação ou mudança de estado e, consequentemente, um estado diferente do inicial. Bem, é importante ressaltarmos aqui que mudança de estado de um gás é diferente de mudança de estado de agregação. Tá? Mudança de estado de agregação é mudança de fase. Como, por exemplo, quando uma substância ela passa do seu estado sólido para o estado líquido, ou do estado líquido para o estado gasoso. Tá? Quando a substância passa do estado gasoso para o estado líquido. Isso aí é o que, pessoal? Mudança de estado de agregação ou mudança de fase. Tá? Então não podemos confundir aí com mudança de estado de um gás. Tá? O que é mudança de estado de um gás? É quando eu altero, né, uma das variáveis de estado, tá? Alterando uma das variáveis de estado, tá? Isso ocasionará, tá? Variação em pelo menos uma das outras duas grandezas, tá certo? Então, quando ocorre, tá, essa mudança, essa variação em consequência dessa alteração, né, que eu fiz de início em uma das variáveis de estado, né, que ocasiona aí alteração em pelo menos uma das outras duas grandezas,
tá? O gás, ele apresenta o quê? Um estado, tá? Diferente do inicial. Então, quando isso acontece, galera, o gás ele sofre uma transformação, que nós denominamos de mudança de estado. Ok, turma? Outra informação importante aqui é que nós iremos considerar aí, tá? Essas condições que nós denominamos de condições normais de temperatura e pressão, CNTP, tá? Então nós temos esses valores aí para pressão e temperatura. Então isso aqui nós vamos considerar para o estudo dos gases ideais, tá certo, turma? Então a pressão, tá? Para a pressão teremos esse valor de 1 atm e para a temperatura 273 Kelvin ou 0 graus Celsius. Ok, galera? Bem, aqui embaixo vocês estão observando uma tabelinha, né, com as variáveis de estado, com as suas respectivas unidades no sistema internacional e unidades usuais, tá? Então é importante nós entendermos o seguinte, como nós iremos definir essas variáveis de estado? Bem, para a pressão, tá, nós iremos associar aos choques, né, que as partículas que compõem o gás exercem contra as paredes do recipiente, tá? Então, quando eu analiso dessa forma, né, essas colisões que as partículas exercem contra as paredes do recipiente, nós definimos aí, né, nós iremos definir aí a pressão, tá, galera? O volume do gás, qual é o volume que nós iremos considerar para o gás? Tá? É o volume do recipiente, tá? Então, avaliando o volume do recipiente, né, é o volume do gás, tá? Esse é o volume que nós iremos considerar para o gás, é o volume do recipiente. No caso da temperatura aí, nós iremos associar com a energia cinética das partículas, né? A gente sabe que o conceito de temperatura está associado com o movimento de partículas. É a grandeza física que mede o estado de agitação das partículas que compõem o corpo, tá? Então, esta temperatura aqui, tá? Nós iremos associar com o movimento de partículas. Beleza, turma? Bem, com relação às unidades, tá? A pressão aqui que nós iremos considerar para o SI é o Newton por metro quadrado, que nós denominamos de Pascal, né? PA. Unidades usuais é o ATM e o milímetro de mercúrio. Já para a unidade no SI, né? O que diz respeito ao volume é o metro cúbico, né? E unidades usuais nós temos o centímetro cúbico e o litro. E para a temperatura, né? A unidade no SI é o Kelvin, né, que é representado aqui pela letra K, e a unidade usual é o graus Celsius. Beleza, turma? Bem, pessoal, vamos aí para as transformações gasosas particulares, tá? Então, nas transformações gasosas, o que é que vai acontecer? Uma grandeza vai permanecer constante e vamos observar a relação entre as outras duas grandezas. Ok, galera? Bem, a primeira transformação aqui nós denominamos de transformação isotérmica, né? Bem, o que é a transformação isotérmica? Acompanhe comigo aqui. A transformação isotérmica, tá, é aquela transformação cuja temperatura permanece constante, tá? Ela não muda, tá certo? Na transformação gasosa, ou seja, ela permanece a mesma do início ao fim, tá? Então, a temperatura no estado inicial do gás é igual à temperatura no estado final do gás. Então, isotérmica, o que significa? Iso vem do grego o quê? Igual. E térmica significa o quê? Temperatura. Por isso que nós denominamos de transformação isotérmica. Mesma o quê? Temperatura. Temperaturas iguais, né? Referentes aí ao estado inicial e final do gás. Bem, acompanha comigo aqui. Numa transformação sob temperatura constante, né? De uma determinada massa de gás perfeito, a pressão P e o volume V ocupado pelo gás são grandezas inversamente proporcionais. Detalhe, pessoal, transformação isotérmica também é denominada o quê? Lei de Boyle-Mariotti. Bem, vamos avaliar aqui essa situação aqui, tá? Na transformação isotérmica, né, onde a temperatura é constante, permanece constante, né, na transformação gasosa, o produto PV é constante, tá? É importante ressaltarmos isso daí. Se o produto PV é constante, então nós podemos determinar que a expressão da transformação isotérmica, onde nós temos P1V1, né, que representa o estado inicial do gás, é igual a P2V2, né, que representa o estado final. Então esse produto tem que ser igual a esse. Por isso que ele diz aqui que o produto PV é constante. Tá certo, pessoal?
Esta expressão aqui é derivada dessa aqui, a mesma coisa. Ok? Outra informação importante aqui, que pressão e volume são grandezas o quê? Inversamente proporcionais. Nós podemos observar aqui na análise gráfica desta transformação. Tá? Nós temos o gráfico aqui da pressão em função do volume. Como é que nós entendemos isso daí? Nós temos aqui um ponto, nós temos dois pontos aqui nesta curva, tá certo? Bem, nós temos aqui o volume inicial, pressão inicial, tá certo? Então, pressão inicial, volume inicial. Se eu aumento esta pressão, conforme vocês estão observando aí, automaticamente o volume diminui. Vocês podem perceber que ele diminui aqui, ó, tá? Então, de fato, pressão e volume são grandezas inversamente proporcionais na transformação isotérmica. Então, quando eu ligo esses pontos aqui, nós passamos a ter essa curva aqui, ó, que é a curva característica da transformação isotérmica, que matematicamente nós denominamos de hipérbole, tá certo? Fisicamente nós chamaríamos de isoterma, tá certo, turma? Então, todo e qualquer ponto sobre esta curva aqui representa o valor de temperatura. E esse valor de temperatura, né, ou melhor, em todos os pontos dessa curva, tá, as temperaturas aqui elas são iguais porque trata-se de transformação isotérmica. Ok, galera? Tranquilo? Então, todos os pontos situados sobre a mesma isoterma, né, têm a mesma temperatura. Beleza, turma? Então, como exemplo para essa transformação isotérmica, nós temos o quê? Tá certo? Essa situação aqui que vocês estão observando. Tá certo? Toda vez que respiramos, aplicamos a lei de Boyle, né? Que é a transformação isotérmica. Beleza, galera? Bem, pessoal, ainda sobre o gráfico, né, da transformação isotérmica, nós temos aqui, né, no gráfico da pressão em função do volume, 3 isotermas. Tá? O grande lance aqui é nós sabermos quais delas apresentam o valor maior e o valor menor de temperatura. Tá? Acompanhe comigo aqui. Quanto maior a temperatura, mais afastada da origem dos eixos encontra-se a hipérbole, que nós denominamos de isoterma. Tá, pessoal? Então, avaliando essas 3 isotermas aqui, né, ou hipérboles, não é isso? Aquela que se encontra mais afastada da origem dos eixos apresenta o valor, né, maior de temperatura, enquanto que aquela que se encontra mais próxima da origem dos eixos apresenta, né, o valor menor de temperatura. Tá? Então, de posse dessas informações, tá, nós temos a seguinte condição, tá, para essas 3 hipérboles, no que diz respeito às suas temperaturas. T3 é maior do que T2, que é maior do que T1. Beleza, turma? Bem, pessoal, avaliando o exemplo que nós colocamos aí para a transformação isotérmica, né, que é a aplicação da lei de Boyle, nós temos aí esta imagem, né, conforme vocês estão observando, onde mostra, né, claramente aí como ocorre, né, o processo de expiração. Tá? Então, na expiração, quando nós expulsamos o ar dos pulmões, tá, nós podemos perceber, né, que a diminuição aí, né, de volume dos pulmões, né? Em consequência disso, nós temos um aumento de pressão, né? E no caso da inspiração, né, quando nós puxamos o ar para dentro dos pulmões, nós temos aí, né, podemos observar que os pulmões eles inflam, tá? Ao aumento de volume, tá certo? E por outro lado, nós temos aí diminuição da pressão, tá, pessoal? Aplicação aí da lei de Boyle tranquilamente. Existem outros exemplos, mas eu peguei esse daqui, né, para que vocês possam observar aí, né, com maior clareza, né, como é que esta lei, né, se aplica aí neste caso, beleza? Bem, pessoal, vamos aí para a transformação isobárica, tá? Transformação isobárica é aquela transformação na qual a pressão permanece constante. Agora aqui, ó, a pressão permanece constante, tá? Na transformação gasosa, diferente lá da transformação isotérmica, onde a temperatura permaneceu constante. Aqui é a pressão, tá, galera? Iso vem de igual e baros
vem de pressão, vem do grego, tá? Então acompanhe comigo aqui. Numa transformação de determinada massa de gás perfeito, sob pressão constante, o volume V e a temperatura T são diretamente proporcionais. Tá? Esta transformação isobárica, turma, nós denominamos também de lei de Gay-Lussac. Tá? Bem, vamos avaliar essas situações aqui. A razão entre o volume e a temperatura é uma constante. Tá? Então, a partir desta análise aqui, nós definimos aqui, né, a expressão para a transformação isobárica. Tá? Então, V1 sobre T1 representa o estado inicial do gás, tá? Que é igual a V2 sobre T2, que é o estado final do gás. Esta expressão aqui é derivada desta aqui, tá? Beleza? Bem, outra informação importante aqui é que essas grandezas, né, volume e temperatura, são grandezas diretamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra também aumenta. Quando uma diminui, a outra também diminui. Podemos observar na análise gráfica aqui, tá? Do volume em função da temperatura, tá? É importante ressaltarmos aqui que a temperatura no SI, tá, é Kelvin, tá? Conforme nós colocamos, né, anteriormente, tá certo? Quando formos resolver uma questão, é importante nós jogarmos na expressão na escala absoluta, na escala Kelvin, tá certo? Tranquilo? Então tem que ser na escala absoluta, só lembrando, beleza? Bem, nós temos um ponto aqui, né, para o volume e para a temperatura, tá? Um valor, né, de volume aí, vamos imaginar. Se eu aumento este volume, automaticamente a temperatura também aumenta. Isso mostra que, de fato, são grandezas diretamente proporcionais, tá? A representação gráfica, tá, desta transformação isobárica é uma reta, tá? Diferente lá da transformação isotérmica, onde a curva característica nós denominamos de isoterma, né? É uma hipérbole. Aqui é uma reta, tá, galera? Bem, todo e qualquer ponto sobre esta reta aqui representa os valores aí de pressão, tá? Que são iguais, beleza? Porque trata-se de transformação isobárica. Bem, outra informação importante, que ao se aproximar da origem, né, esta reta, vocês podem observar esses pontilhados aqui, tá? Nós temos aqui o zero absoluto de temperatura. Tá? Por que esses pontilhados? É para mostrar que o zero absoluto é um valor que só existe teoricamente. Tá? Na prática é um valor que, turma, inatingível, conforme nós já falamos isso daqui. Tá? Quando nós estudamos aí termometria, tá? Escalas de temperatura. Nós deixamos isso daí bem claro. Tá? Bem, um exemplo aí, né, de transformação isobárica, uma bexiga cheia de ar. É a aplicação aí da lei de Gay-Lussac, né, que é a transformação isobárica, ok? Bem, turma, ainda falando sobre o gráfico, né, da transformação isobárica, né, nós temos aí, né, o volume em função da temperatura, nós temos essas três curvas, né? Se nós formos avaliar essas três curvas, tá, é importante nós sabermos aí qual é a maior e qual é a menor, aquela que apresenta maior pressão, qual é aquela que apresenta menor pressão, tá? Então é o seguinte, vocês podem perceber que esta curva aqui ela está mais próxima, tá, do eixo das temperaturas, tá? E esta daqui está o quê? Mais afastada, tá? Bem, aquela que estiver mais próxima do eixo, né, das temperaturas, né, aquela que apresentar um ângulo menor, né, com relação, né, às temperaturas, ao eixo das temperaturas, tá? Esta curva aqui apresenta o quê? Um valor maior para a pressão, tá? Então, esta curva aqui, ó, que apresenta um ângulo menor, né, com relação ao eixo das temperaturas, apresenta um valor maior para a pressão comparado com esta curva aqui, ó, que apresenta um ângulo que maior, tá certo? Então, por essa razão, tá, a pressão A, lembrando que todos os pontos aqui sobre esta curva, né, representam valores de pressão, tá? Então, a pressão A é maior do que a pressão B, que é maior do que a pressão C. Beleza, turma? Só para a gente poder entender aí como é que funciona essa questão aí, né? Essa situação gráfica, né, da transformação isobárica, ok? Bem, aqui no exemplo, né, podemos também atribuir
para aqueles balões de ar, né, de ar quente, tá? Então é o seguinte, podemos observar aí a aplicação aí da transformação isobárica. Então, o gás no interior dos balões de ar quente aumenta de volume, tá? E de temperatura, mas sua pressão permanece constante, tá? Então, a pressão que nós estamos considerando é a pressão atmosférica aqui, que ela não vai mudar, mas a proporção que você vai aumentando a temperatura destes balões de ar, ou então de uma bexiga, né? Eu dei lá como exemplo, tá? Essa temperatura, ela ocasiona o quê? Um aumento também de volume, é claro, tá? Então, existe uma relação direta aí entre o quê? As grandezas volume e temperatura. Beleza, turma? Bem, pessoal, vamos aí para a transformação isométrica ou isocórica ou isovolumétrica. Nós temos aí essas três denominações aí para esta transformação, tá? É a transformação na qual o volume permanece constante, o volume é o mesmo do início ao fim na transformação gasosa. Ok, turma? Bem, acompanhem comigo aqui. Numa transformação sob volume constante de uma determinada massa de gás perfeito, a pressão P e a temperatura T são diretamente proporcionais. Mais uma vez, nos deparamos aqui com grandezas diretamente proporcionais, tá? A exemplo da transformação isobárica. Vamos avaliar essa situação aqui. Na transformação isovolumétrica, a pressão, né, a razão entre a pressão e a temperatura é constante. Ok, turma? Então, a partir daí nós podemos definir a expressão para a transformação isovolumétrica. P1 dividido por T1, que representa o estado inicial do gás, é igual a P2 dividido por T2, que representa o estado final do gás. Ok, turma? Fazendo aqui a análise gráfica, né, nós temos aí, né, o gráfico da pressão em função da temperatura. Lembrando que a temperatura aqui é na escala Kelvin, na escala absoluta. Nós temos dois pontos neste gráfico aqui. Nós temos aí o primeiro ponto, né, que representa a pressão inicial para a temperatura inicial. Aumentando a pressão, automaticamente a temperatura também aumenta. Ok, turma? Então, de fato, são grandezas diretamente proporcionais. Tá? Então, nós temos aí a curva característica, né, para a transformação isovolumétrica, que também é uma reta, né, a exemplo da transformação isobárica. Todo e qualquer ponto sobre esta reta aqui representa valores iguais para o volume. Ok, turma? Como vocês podem perceber que a reta, ao se aproximar da origem, né, do zero absoluto, né, nós temos aí esses pontilhados para mostrar que esta temperatura, ela só existe o quê? Teoricamente, na prática, tá? É um valor aí inatingível, né? O zero absoluto de temperatura. Ok, turma? Exemplo para a transformação isovolumétrica. A água dentro de uma panela de pressão. Posteriormente, né, estaremos mostrando para vocês como é que funciona aí, né, a aplicação aí da transformação isovolumétrica para este exemplo aí que eu coloquei para vocês aí. Beleza, turma? Bem, pessoal, sobre o gráfico da transformação isovolumétrica, tá? A análise não é diferente, né, para o gráfico da transformação isobárica. Beleza? Então, nós temos aí três curvas, tá? Aquela que estiver mais próxima do eixo das temperaturas apresenta um valor maior, tá, para o volume, tá certo? Neste caso aqui, aquela que está mais afastada, né, do eixo das temperaturas, tá, apresenta um valor menor, tá? Então, nós temos aí essa situação que vocês estão observando. O volume 1 é maior que o volume 2, que é maior que o volume 3, tá? Beleza, galera? Tranquilo? Outra informação aqui, né, que eu não coloquei para vocês. A transformação isovolumétrica é também chamada de lei de Charles, tá? Beleza? Então, a lei de Charles é a lei, tá, que representa aí a transformação isovolumétrica, tá? Que nós denominamos também de isocórica ou isométrica. Beleza, turma? Bem, pessoal, conforme o exemplo que nós colocamos para a transformação isovolumétrica, né, nós temos aí a água dentro de uma panela de pressão.
Quando gases são aquecidos dentro da panela de pressão, seu volume não pode aumentar mais do que o próprio volume do recipiente. Por quê, turma? Porque é o seguinte, nós definimos para o volume, lá no início, né, quando nós estudamos as variáveis de estado, né, nós definimos para o volume do gás, tá, o volume do recipiente, certo? Então, o volume do gás é o volume do recipiente. Outra informação importante, embora aconteça a dilatação volumétrica, né, na panela de pressão em virtude do aquecimento sofrido, não iremos desmerecer, tá, os efeitos, né, o aumento, este aumento de volume sofrido pela panela de pressão. Ok? Mas acontece que este efeito, né, este aumento sofrido é imperceptível. Por essa razão, o volume da panela de pressão é praticamente invariável. Tá? Nós vamos considerar esse volume constante. Então, considerando o volume constante, pressão e temperatura do gás são grandezas diretamente proporcionais. Tá? Vamos pegar como exemplo aqui uma panela comum. Numa panela comum, o ponto de ebulição é 100 graus Celsius, que é o ponto de fervura, né? Isso para uma pressão de 1 atm. Já na panela de pressão, o ponto de ebulição é 120 graus Celsius, para uma pressão que gira em torno de 2 atm. Tá, pessoal? Então, esta é a explicação aí, né, para este exemplo, né, tá, relacionado aí à transformação isovolumétrica. Ok, turma? Bem, pessoal, nós temos aqui a lei geral dos gases perfeitos, né? Nós denominamos esta equação de equação geral dos gases perfeitos, tá? Então, neste caso aqui, turma, nenhuma das variáveis de estado permanece constante. Beleza? Tranquilo? Mas, por outro lado, tá, eu posso, tá, definir, tá, aplicar as equações, né, aquelas equações das leis das transformações gasosas, né, para esta lei geral dos gases perfeitos. Tá? Basta eu saber quais das variáveis permanecem constantes. Por exemplo, se eu quero trabalhar a transformação isotérmica, tá? Basta eu eliminar aqui, ó, temperatura inicial e final, porque elas são iguais. Aí eu passo a ter o quê? A relação, né? A equação da transformação isotérmica, né? Pressão inicial vezes volume inicial, que é igual a pressão final vezes volume o quê? Final. Tá? Se eu quero aí definir a equação, tá, da transformação isobárica, né, a partir desta equação geral, tá, basta eu saber que a pressão permanece constante. Eu elimino aqui, ó, pressão inicial, pressão final, porque são iguais. Aí eu passo a ter, né, esta equação aqui, ó, volume inicial sobre temperatura inicial, que é igual ao volume final sobre temperatura final. Tá certo? Beleza? Então eu posso aplicar as leis das transformações gasosas, tá? Nesta equação aqui que eu denomino equação geral dos gases perfeitos. Tá? Então, esta situação aqui representa o estado inicial do gás e esta aqui representa o estado o quê? Final do gás. Tá certo, galera? Beleza? Bem, pessoal, nós temos aí a equação de Clapeyron, né? Denominada equação de estado do gás perfeito, né? Envolve aí, né, as variáveis de estado, né, pressão, volume e temperatura, bem como o número de mols, né, que compõe o gás, e uma constante aí que nós denominamos aí constante universal dos gases perfeitos, né? Tá? Ok, galera? Então nós temos aí as letras que representam as grandezas, né, pressão, volume, né, em número de mols do gás, né, que nós calculamos, né, aplicando esta expressão aqui. O número de mols é igual à massa do gás, dividido pela massa molar, né? Nós temos aí T de temperatura absoluta e R, constante universal dos gases perfeitos, tá? Então, essa constante depende o quê? Das unidades adotadas. Vocês podem perceber aqui que nós temos aí, né, R igual a 0,082 atm litro por mol Kelvin, tá?
E aqui nós temos outro valor para essa constante universal. Muda por quê? Porque nós mudamos aqui as unidades. Por isso que ela depende o quê? Das unidades adotadas. Aqui as unidades estão o quê? No SI, né? Então, R é igual a 8,314 joule por mol Kelvin. Beleza, galera? Tranquilo? Bem, pessoal, nós temos aí esta tabela, né? Onde nós observamos aí, né? As grandezas atribuídas à equação de Clapeyron, bem como as unidades no SI e unidades usuais, tá? Então, para a pressão, nós temos aí a unidade no SI, Sistema Internacional, Newton por metro quadrado. Unidades usuais, né? ATM, volume, nós temos metro cúbico e litro, né? Para o número de mols, mol e mol, tá? Para a massa do gás, quilograma e grama, beleza? Para a massa molar, quilograma por mol e grama por mol. Para a temperatura, nós temos Kelvin e Kelvin. E para a constante universal dos gases perfeitos, né? Joule por mol Kelvin. Tá? E unidade usual, ATM, litro por mol Kelvin. Beleza, turma? Bem, galera, vamos aí para a resolução de exercícios, né? Para nós fixarmos aí o que nós vimos aí, né? Sobre aí os gases ideais, né? Transformações gasosas, tá? Equação geral dos gases perfeitos, beleza? Equação de Clapeyron, ok? Bem, pessoal, vamos aí para a primeira questão, que diz o seguinte: o comportamento de um gás real aproxima-se do de um gás ideal quando? Dois pontos. Bem, só lembrando aqui, turma, que para o nosso estudo, né, para o estudo de um gás ideal, ou gás perfeito, né, foi adotado aí um modelo, né, teórico de comportamento, tá certo? Que se aproxima, né, ao comportamento dos gases reais, tá? Então essa aproximação ela é melhorada quando submetemos, né, o gás, né, que é a substância, a baixas pressões e altas temperaturas, tá, pessoal? Beleza? Por isso que nós vimos lá no início, ok? Então, de posse dessas informações aí, né, a alternativa correta é a letra D, né, turma? D de dado, ok? Vamos aí para a segunda questão. Um cilindro com êmbolo móvel contém 100 ml de dióxido de carbono, né, CO2, a 1 atm. Mantendo a temperatura constante, se quisermos que o volume diminua para 25 ml, teremos que aplicar uma pressão igual a dois pontos. Bem, de acordo com as informações contidas na questão, tá, nós temos aí uma lei, né, de transformação gasosa chamada de transformação o quê? Isotérmica. Por que eu sei que é isotérmica, professor? Porque na transformação isotérmica, né, das três variáveis de estado, a única que permanece constante aqui é a temperatura, tá, pessoal? Então, de acordo com os dados fornecidos, né, nós aplicaremos a equação da transformação isotérmica, né, e calcularemos aí o valor desta pressão. Beleza, turma? E o cálculo fica da seguinte forma. P1V1, que é o estado inicial do gás, é igual a P2V2, né? É o estado final do gás. Fazendo aí as devidas substituições, nós temos aí, ó, P1, né? É 1 atm, né? Que é a pressão inicial, V1, volume inicial, 100 ml, que é igual à pressão final, né? Que é a pressão a ser determinada, vezes V2, né? Que é o volume final. Tá? Fazendo aqui meio pelos extremos, né? Isolando aqui, né, a pressão final, nós temos o quê? Que a pressão final é igual a 100 dividido por 25. Tá? Então, a pressão final é 4 atm, né, pessoal? Então, nós temos aqui, né, o valor da pressão, né, da pressão final, 4 atm. Tá? A alternativa aí, pessoal, letra
B de bola. Ok, turma? Vamos aí para a terceira questão, que diz o seguinte. Uma amostra de gás ideal com pressão de 1 atm e volume de 90 litros é resfriada a pressão constante de 27 graus Celsius a 7 graus Celsius. Qual o novo volume ocupado pelo gás a 7 graus Celsius? Bem, pessoal, de acordo com as informações, na enunciado da questão, estamos diante aí de uma transformação isobárica. Por quê? Porque a pressão na transformação isobárica é constante, tá, pessoal? Tranquilo? Outra informação importante aqui, as temperaturas elas estão na escala Celsius, tá? Elas precisam ser convertidas para a escala o quê? Kelvin. E como nós vimos lá no início, tá? A temperatura é dada na escala absoluta, tá? Então é o seguinte, nós utilizaremos aqui, a expressão da transformação isobárica, mas antes de fazermos a substituição aí, dos valores, principalmente referentes aí às temperaturas, precisamos converter essas temperaturas, tá, para a escala Kelvin, que é a escala absoluta, tá? Tranquilo? Então o cálculo, galera, fica da seguinte forma, tá? Então, para converter aí, de Kelvin para Celsius, aqui nós vimos lá no início, no assunto termometria, basta eu somar a temperatura Celsius, com 273, tá? Então nós temos aqui a expressão, só lembrando. Então, convertendo aí, 27 graus Celsius e 7 graus Celsius para Kelvin, nós temos o quê? 300 Kelvin e 280 Kelvin. Agora sim, podemos substituir aqui, ó, na expressão da transformação isobárica, Então, nós temos aqui a expressão, V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2, tá? O estado inicial do gás e o estado final do gás. Fazendo aí as devidas substituições, nós temos para o volume inicial 90 litros, dividido pela temperatura inicial, que é 300 K, 300 Kelvin, que é igual ao volume final, é o que ele está pedindo na questão para nós determinarmos, e a temperatura final, que é 280 K, 280 Kelvin. Fazendo aqui meio pelos extremos, quando eu coloco isso aqui, ó, multiplica em x, é meio pelos extremos, tá? Nós temos aí 300 V2, que é igual a 90 vezes 280, tá? Então, 300 V2, que é o volume final, é igual a 25.200, tá? Multiplicando aqui 90 vezes 280, tá? Então, V2 é igual a 25.200 dividido por 300, tá? Que é igual a 84 litros, tá? Este aqui é o volume final, tá, pessoal? Tranquilo? São grandezas o quê? Volume e temperatura são grandezas diretamente proporcionais, tá? Tranquilo, galera? Vocês podem perceber aí que quando houve um resfriamento, do gás, uma queda, de temperatura, automaticamente, ocasionou uma queda de volume, de 90 litros para 84 litros. Ok, turma? Beleza? Bem, pessoal, vamos aí para a quarta questão, que diz o seguinte. Certa massa de um gás ocupa um volume de 20 litros a 27 graus Celsius e 600 milímetros de mercúrio de pressão. O volume ocupado por essa mesma massa de gás a 47 graus Celsius e 800 milímetros de mercúrio de pressão será de... Bem, pessoal, de acordo com os dados fornecidos aí, nós vamos utilizar a equação geral dos gases perfeitos, tá? Beleza? Só lembrando aqui também que as temperaturas se encontram aqui na escala Celsius, então é necessário convertermos para a escala Kelvin, tá? Basta somar, cada uma delas com 273, beleza? Então nós vamos aplicar, a equação geral dos gases perfeitos, E antes de fazer as devidas substituições, principalmente referentes às temperaturas, precisamos fazer essa conversão para logo em seguida, fazermos aí as substituições aí, já com essas modificações aí nas unidades, de temperatura, tá? Então o cálculo fica da seguinte forma, tá? Nós temos aí, a conversão aqui,
27 graus Celsius, né? Basta somar com 273, eu tenho 300 Kelvin. 47 graus Celsius mais 273, eu tenho 320 Kelvin. Então, aplicando a equação geral dos gases perfeitos, né? P1, V1 sobre T1 é igual a P2, V2 sobre T2. Estado inicial e estado final do gás, tá? Fazendo aí as devidas substituições, né? Pressão inicial 600 vezes volume inicial 20, tá? Dividido por 300, que é a temperatura inicial. Aqui nós temos pressão final 800 vezes V2, né? Que é o volume final, né, a ser encontrado, dividido pela temperatura final 320, tá? Resolvendo essa continha aqui, né, essa multiplicação aqui, 600 vezes 20, dá 12.000, dividido por 300, tá? Nós vamos ao quê? Melhor dizendo, vamos aqui repetir, né, tá? Essa situação aqui de cima, nós vamos repetir aqui embaixo, tá? Beleza? E aí nós dividindo aqui 12.000 por 300, nós temos 40, né? Que é igual, repetindo aqui mais uma vez essa situação aqui, tá? Fazendo aqui meio pelos extremos, nós temos o quê? 40 vezes 320, que é igual a 800 vezes V2, né? Então, multiplicando aqui, né? 40 vezes 320, nós temos 12.800, né? Que é igual a 800 vezes V2, tá? Então, o volume final é 12.800 dividido por 800, que é igual ao quê? A 16 litros, tá, galera? Então, de posse dessas informações, deste cálculo que nós acabamos de realizar aqui, a alternativa correta é a letra E, né, turma? E de elefante, beleza? Bem, pessoal, vamos aí para a quinta e última questão. Tem-se 5 mols de moléculas de um gás ideal a 27 graus Celsius e sob pressão de 5 atmosferas, que é 5 atm, né? Determine o volume ocupado por esse gás. É dada a constante universal dos gases perfeitos, né? R igual a 0,082 atm litro por mol Kelvin. Bem, pessoal, de acordo com os dados fornecidos aí na questão, nós aplicaremos aqui a equação de Clapeyron, tá, pessoal? Para resolver aí, para nós determinarmos aí o volume ocupado por esse gás. O cálculo fica da seguinte forma, tá? Nós temos os dados da questão, só lembrando que a temperatura se encontra na escala Celsius. Antes de fazermos aí as devidas substituições, é necessário que atentemos aí para a temperatura, neste caso aqui, né? A exemplo dos outros casos também, onde nós tivemos que fazer a conversão, colocar na escala absoluta, na escala Kelvin, tá? Então nós temos aí 5 mols, né? Que foi o dado fornecido aí, né? Para o valor de N. Nós temos aí, né, a temperatura, né? Fazendo aqui a conversão, 27 mais 273, 300K. Nós temos a pressão, 5 atm, e a constante universal dos gases perfeitos, né? 0,082, tá? Vamos determinar aí o volume, né, ocupado aí por esse gás, tá? Aplicando a equação de Clapeyron, PV é igual a nRT, tá? Então, isolando aqui o volume, né, nós temos o que? nRT dividido por P, tá? Então, o volume é igual, N é 5, né? R 0,082 vezes a temperatura é 300, né? Dividido pela pressão, que é 5, tá? Resolvendo essa continha aqui, né? Nós temos para o volume o quê? 24,6 o quê? Litros, tá, galera? Tranquilo? Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí, né? Das nossas explicações, tá? Ok? Estarei à disposição de todos vocês, tá? Para as possíveis dúvidas, tá? Um abraço a todos e que Deus abençoe, tá? Cada um de vocês, ok? Tchau, tchau.